Goiás, um estado com uma economia forte, baseada na agropecuária, enfrenta uma crise financeira grave. O governo que assumiu em janeiro diz ter herdado um rombo de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Houve atraso no pagamento dos servidores e foi preciso recorrer ao governo federal. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o nosso convidado de hoje, o senador Jorge Cajuru, do Patriota. Porque o desenvolvimento de Goiás é assunto de Estado. Conosco aqui o colega Luiz Oliveira, da TV Senado. Obrigado, senador Jorge Cajuru, pela sua presença. Eu que agradeço, Silvio Guedes, a Luiz Oliveira e especialmente vocês, brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, como seu empregado público, ao dispor para quaisquer satisfações na gigantesca audiência da TV Senado. Muito obrigado, senador. Vamos começar falando da crise financeira que o Estado passa. O senhor, como uma das primeiras providências que o senhor tomou aqui no seu mandato, foi buscar o governo federal para tentar equilibrar um pouco o déficit de caixa que o governador Caiado diz ter encontrado. Goiás está falido, senador? Completamente falido, Silvio, senhoras e senhores, Aloísio, e de forma triste, porque durante 20 anos um mesmo governo do corrupto tucano Marconi Perillo, falo corrupto porque ele já foi para a cadeia, e agora tem outra ação para voltar à cadeia. Quem vai para a cadeia só pode fazer coisa errada, né? Ele roubou o Estado. Para que vocês dois, como jornalistas, tenham ideia, e o Brasil inteiro nos vendo, como pode alguém que era cumim, auxiliar de garçom do bar do pai dele, que era um boteco de cerveja e de... Como é que chama aquele frango? Petisco. Aquele frango, petisco, frango. Franga passarinho. Franga passarinho. Só tinha isso. Ou seja, ninguém fica rico com um bar desse, correto? E o pai dele, inclusive, é uma pessoa boa. O pai dele pobre, a mãe pobre. E ele nunca teve carteira de trabalho. Ou seja, ele nunca trabalhou em nenhuma empresa. Ele só foi político. Deputado estadual, deputado federal, governador por 3 vezes e senador. Como dizia a senadora eterna Heloísa Helena, aqui nessa casa, o sujeito que entra na política com o salário que ele recebe, se ele ficar muito rico, é porque ele é ladrão. E ele não ficou rico, ele ficou bilionário. Tanto que a justiça agora mandou bloquear 6 bilhões dele. Se mandou bloquear 6 bilhões, é porque ele tem essa fortuna. E convenhamos, é uma fortuna ou não? 6 bilhões. Então ele roubou o Estado todo, ele é sócio de quase tudo em Goiás, tem empresas fora do Brasil, é sócio de concessionária internacional, é sócio de empresa de frango, fazenda de todo tipo. Tem uma área que ele quer construir um hotel-cassino em Pirinópolis, que todo mundo de Pirinópolis conhece, a área é de 1.042.000 metros quadrados. E o sócio dele, documentalmente, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho documento. Eu fui no cartório e peguei. O sócio dele é um empreiteiro. Então esse sujeito, chama-se Marconi Perillo, ele acabou com o Estado, porém o Ronaldo Caiado, que é um homem honradíssimo, de honestidade intocável, ele sabia disso tudo e resolveu se candidatar ao governo. Então ele não pode reclamar. Agora tem que olhar para frente, não adianta ficar olhando para trás. Só que a situação é de se preocupar. E por essa razão, eu fui o primeiro parlamentar de Goiás a procurar o meu amigo pessoal, ministro Paulo Guedes, um homem de inteligência invejável e competência também rara, meu amigo desde Minas Gerais, sou amigo da família dele, e fui lá falar para o ministro da situação de Goiás, que ele tinha noção, assim, por alto. De longe, né? De longe. Talvez até uma distância oceânica. Quando ele tomou conhecimento, ele assustou. Aí ele fez um compromisso comigo e disse que também era em homenagem ao Ronaldo Caiado, porque ele gosta do Ronaldo, mas ele disse: Cajuru, esse compromisso é com você. E ele gosta de falar essa frase. Ele falou:
O primeiro comboio vai para Goiás, ou seja, o primeiro empréstimo do governo federal para salvar um dos estados mais falidos, um dos 4 piores do Brasil em situação financeira, é o estado de Goiás. Vem Minas Gerais, vem Rio de Janeiro, vocês dois sabem. Então, Goiás espera por essa tábua de salvação? A palavra é essa, por essa salvação. Porque, do contrário, o Caiado vai precisar de ficar 8 anos no governo ou mais, por ser um homem probo, para resolver a situação dos goianos e das goianas que não merecem isso. Senador, o povo de Goiás, sem dúvida, sabe da situação do Estado e das consequências disso para ele. Mas eu gostaria que o senhor descrevesse o que está acontecendo em Goiás em função dessa penúria financeira para os telespectadores do restante do Brasil. Qual é a consequência de toda essa crise? Luiz Oliveira, primeiro é o seguinte, por que isso aconteceu? Os governos anteriores, aí não é só Marconi Perillo, eu tenho que ser justo, Iris Rezende também, Maguito Vilela também, eles venderam tudo. Goiás só tem saneamento básico hoje, é a única estatal, a Saneago. Então venderam a CELG, Centrais Elétricas de Goiás, vocês não vão acreditar, nem você, nem o Silvio Guedes, e nem você em especial aí do outro lado, por R$2 milhões. Para uma empresa italiana chamada Enel, R$2 bilhões, desculpe, 2 bilhões. A CELG valeria, no mínimo, 150 bilhões. Então, ela não foi privatizada, ela foi marconizada. O Iris vendeu o BEG, o banco, vendeu a Caixego, a Caixa, e o Maguito Vilela vendeu a Cachoeira Dourada, que também era outra... Que é uma usina hidrelétrica. Exatamente, que era outra reserva financeira, correto? Então, Goiás não tem caixa, entendeu? Não tem caixa. Não tem como pagar a folha de pagamento, tem uma dificuldade para pagar a folha de pagamento, que, aliás, é altíssima. O Caiado está cortando tudo, cortando gastos. Não se investiu nada em saúde, em educação, pior ainda no caso de educação, em meio ambiente. Rio Araguaia está morrendo literalmente, a maior beleza natural do Centro-Oeste, uma das maiores do Brasil, né? Meio ambiente é fundamental. Para os governos anteriores não foi, para que eu não fale só de Marconi aqui. Então, são 30 anos de má gestão. A consequência disso, então, Aloysio, é o quê? É agora você socorrer ao governo federal, fazer um governo responsável e cortar gastos, e gastar menos, porque não tem receita. A receita que tem vai ser agora viabilizada através deste comboio prometido, eu sei que ele tem palavra, pelo ministro Paulo Guedes e com o aval do presidente Bolsonaro. Então, mesmo a arrecadação tributária que é gerada no Estado por essa atividade econômica, não que existe, a gente sabe que é Silvio. forte, está comprometida? Então, eu vou te falar outra para você passar mal. Passar mal no sentido de ficar aturdido. E os goianos sabem do que eu vou falar, porque isso é documental. Isso veio parar aqui em Brasília, na Justiça, no Supremo. O governo do Marconi Perillo, só em perdões fiscais, ele concedeu mais de 20 bilhões para a JBS, no dia 23 de dezembro de 2014, presente de Natal, 23 de dezembro. Ele perdoou 1 bilhão e 400. E ela devia 1,600. Os 200 milhões, ele aceitou parcelar em 20 vezes. Como você pode governar? É muita irresponsabilidade, né? É muita irresponsabilidade com um povo, com um estado de 6 milhões de habitantes. A gente sabe que no setor de educação, crucial para o desenvolvimento de qualquer país, né, e do estado de Goiás principalmente, o estado de Goiás é mais responsável pelo ensino médio. Isso. O ensino fundamental é mais com os municípios. Os resultados que Goiás vem alcançando nos anos recentes, apesar de todo esse, que o senhor afirma ser um descalabro administrativo no estado, o estado de Goiás tem conseguido bons resultados nos testes nacionais. Sim. O senhor acredita isso, então, mais ao trabalho dos prefeitos do estado do que propriamente ao esforço do governo para tentar manter a qualidade do ensino público no estado?
A qualidade não é o que pensa. Para você ter uma ideia, Goiás é o estado mais corrupto em merenda escolar. Lá se rouba merenda. Lá a criança, no almoço, come, sabe o quê? 2 bolachas. Não tem nem arroz, nem feijão. Bolachas. Aliás, bolachas da Lava Jato. A bolacha chama Mabel. Aquele Mabel da Lava Jato. Então veja o que a criança come em Goiânia. Está na capital, por isso mesmo. No interior é mais desastroso ainda. No que tange ao positivo, a educação obteve isso, o problema era para onde ia. Para onde era destinado esse dinheiro? Era desviado para a publicidade. Pasmem novamente, Aloysio e Silvio e meus únicos patrões. Goiás gastou em um ano, no último ano do governo, 1 bilhão e 200 milhões, sabe com o quê? Com publicidade. Só com blogs de jornalistas jagunços do governador Marconi Perillo, se gastou 60 milhões. Você acha que esse dinheiro ia para o jornaleiro? Porque isso não é jornalista, com todo respeito aos jornaleiros. Claro que não, era dividido. Toma tanto e me passa tanto. Uma forma de corromper e... Correto? Entendeu? E atacar os adversários do coronel que queria continuar. Tentou ser o senador e ficou em 5º lugar, em 246 municípios, ele só ganhou em 2 cidades. Na cidade dele, mesmo assim, por 12 votos a mais do que eu, na cidade que ele nasceu. Pirenópolis. Não, Palmeiras de Goiás. Verdade. Pirenópolis perdeu para mim. E em Novo Gama, aqui no entorno. Entendeu? As únicas cidades, nas 244 restantes, ele perdeu de ficar em 5º ou em 4º lugar. Ou seja, está enterrado politicamente, Marconi Perillo, não volta nunca mais. E detalhe, hoje nem anda em Goiânia, não pode andar em Goiânia, não entra mais em Goiânia. Ele mora em São Paulo, vem para Brasília de avião particular e vai para Pirenópolis, diretamente para a sua fazenda, em carro fechado, blindado e sem ninguém poder vê-lo, ou seja, insufilme. Esse é o fim. Não está na cadeia ainda, não. Só que pelo povo goiano, ele já está julgado. E para mim o pior julgamento é o julgamento da opinião pública. Senador, insistindo um pouco mais no tema da educação, a gente fez dados aqui. A gente fez uma pesquisa também no site do Senado, que aliás todo cidadão Portal pode fazer, né, para acompanhar a atuação do seu senador, o senador como o senhor, e a gente percebeu sua preocupação pela educação. O senhor recentemente se manifestou... Prioridade minha. Educação é prioridade, o resto é perfumaria, Luiz. Exatamente. O senhor se manifestou preocupado com os cortes, né, da educação promovidos pelo governo federal. É um dos signatários do projeto que torna definitivo o Fundeb... Que é fundamental. Que é fundamental. Só vai atender a 65 milhões de crianças na educação básica, né? Na educação básica, 65 milhões de crianças no Brasil, e em Goiás, Aloysio Silvio, são 600 mil crianças. Então, se o Fundeb acabar, como está para acabar no ano que vem, só que felizmente o presidente Bolsonaro deu a palavra dele e gravou um vídeo comigo, inclusive, que está ao dispor de todos no facebook.com/Cajuru Goiás, ele dizendo que a melhor proposta, a melhor PEC é a minha, e que o presidente Davi Alcolumbre do Senado não pode ser injusto comigo, porque a minha é a primeira, é a 33, a segunda PEC é a 66, então que o Senado tem que aprovar o mais rápido possível e que ele apoia a permanência do Fundeb. Pois é, senador, mas aí, insistindo na questão, uma crise financeira em Goiás, o iminente fim do Fundeb, que a gente espera que não ocorra. Não vai haver. Né? O Bolsonaro tem palavra. Com certeza, eu acredito nisso. O corte das verbas na educação, que já se efetivou. Isso é absurdo, está tudo aqui. Como resolver essa questão, senador, já que o senhor mesmo diz que a educação é prioridade, é a primeira coisa? Não tem dinheiro? Como é que se faz? Tem dinheiro. Aqui o corte, em Goiás, você pega 3 milhões e 100 da UEG, 4.200 do Instituto Federal Goiano, 1 milhão e 600 do Instituto Federal de Goiás, Universidade Federal de Catalão, 2 milhões e 200, Universidade Federal de Jataí, 2 milhões e 200, Universidade Federal de Goiás, 3 milhões 456. Então, você pega aqui 3,
5, 7, 8, 12, 17 milhões em Goiás de corte. Por que isso? A grande parte no ensino superior, inclusive, fazendo essa ressalva. Só ensino superior aqui. Isso aqui foi técnico. o quê? Isso aqui é porque precisou cortar para pagar as emendas dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência na Câmara. Para lá, o governo teve que colocar 2 bilhões. Aí você fala, mas é culpa do governo Bolsonaro? É, mas não totalmente dele. Por quê? Porque a maioria, infelizmente, da classe política, lá na Câmara, agiu assim, no toma lá da cá. Ou seja, não existe almoço de graça. Ah, quer que eu aprove a reforma? Então me antecipa a emenda aqui. Eu preciso. Eu, senador, já disse na tribuna. E se eu não cumprir, por favor, cassem o meu mandato e me ponham na cadeia. Se oferecerem a mim qualquer emenda para aprovar a reforma aqui no Senado, eu dispenso e aviso na tribuna. Se o eleitor meu em Goiás ficar chateado comigo, lamento. Comigo não tem tomar lá da cá. Se eu quiser aprovar, vai ser pela minha consciência e pela opinião do meu eleitorado que eu vou ouvir. A situação que o senhor retratou aí de cortes e de dificuldades financeiras na área da educação se repete também na questão da saúde, né, senador? E especificamente, o senhor tem se preocupado muito com a questão do Hospital do Câncer no Estado. O que pode ser feito para corrigir essa situação precária que passa essa instituição tão importante? Bom, é muito importante, Silvio, esse assunto, porque, assim como a educação, Aloysio, saúde é prioridade, perfeito? E como a saúde em Goiás vive um caos, eu decidi me preocupar com o Hospital do Câncer de Goiânia, que é o Araújo Jorge, que é referência nacional e que atendeu, inclusive, e salvou a vida do sobrinho do senador Teomário Mota, de Roraima. Este veio até mim e falou, Cajuru, o que eu faço para você? Porque você é primeiro mandato seu, você talvez não tenha direito à emenda este ano. Eu não, é o segundo mandato meu, eu tenho direito. Falei, socorre lá, porque está sendo fechado o Hospital Araújo Jorge do Câncer, que salvou o seu filho, que não é de Goiás. Portanto, é um hospital que atende o Brasil inteiro. Ele arrumou R$1 milhão. Fui no ministro Mandetta, que é meu amigo, qualificadíssimo, preparadíssimo e sensível. Consegui com ele 6 milhões para o Centro Diabético de Goiânia, que é o primeiro centro diabético do Brasil, atende a mais de 1.000 pessoas por dia há mais de um ano em funcionamento, criado por mim como vereador, aliás, a primeira obra física de um vereador na história do Brasil. E esse centro diabético, que fica na Avenida Anhanguera, esquina com a Alameda das Rosas, ele é pelo SUS, atendimento gratuito, médicos voluntários. Ele trata desde o pé diabético, que pode ter que amputar a perna ou o pé, né? Tem até podólogos, tem 4 podólogos no centro, ou seja, a unha encravada pode levar à amputação, né? E cirurgias gratuitas, que custam R$120 mil, tanto a bariátrica como a diabética, que foi criada por um goiano, inclusive, Dr. Auro Ludovico. O centro é comandado pelo médico Paulo Reis. Então, esse centro diabético, agora, liberação de 6 milhões para equipamentos, evoluiu demais. Mais 2 milhões para o centro diabético, que é o primeiro do interior de Goiás, em Rio Verde, que é a 4ª maior cidade, e de uma região importante, que é a região sudoeste. E mais R$2 milhões para o Hospital do Câncer, em Rio Verde, outra instituição importantíssima. Esse dinheiro todo está sendo só prometido ou já está sendo liberado? Não, absolutamente liberado. A Prefeitura só está fornecendo ao Ministério da Saúde os documentos exigidos, correto? E o ministro Mandetta já libera imediatamente. Então, aqui falei tudo, Renato? De saúde? Você estava falando da saúde. Falei diabéticos, falei câncer. Falou. Não é isso? Falou. Exato. Excelente. Isso. E agora vamos para a outra prioridade, em Itumbiara, que é hospital lá em Itumbiara. A Aparecida já tem. Então, a saúde, nós estamos, no caso eu, né? Desculpa dizer isso, mas o único senador goiano que conseguiu já mais de 52 milhões de recursos que eu consegui em 5 meses de mandato. Porque eu estou aqui para isso, é minha obrigação, né? E aí, além disso, eu consegui no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, que nós falamos, Silvio e Aloysio, nós conseguimos recurso para a construção de creches,
em Rio Verde, Turvelândia, São Miguel do Passa Quatro, construção de escola, Bom Jesus de Goiás. Aí vem, só para dar satisfação aqui, aí vem todas as outras cidades. Enfim, no total são 38 cidades atendidas. Teresina de Goiás, Itumbiara, Vianópolis, Gameleira, Silvânia, Posse, Abadiânia. Aí vai a lista toda, senão eu vou durar o programa inteiro aqui para falar. Então vamos mudar de assunto aqui. Quem duvidar é só entrar no portal Transparência do Senado, perfeito? E eu tenho um Facebook, eu tenho um Facebook chamado facebook.com/Cajuru Presta Contas. Lá tem tudo o que eu consegui, documentalmente, com os ministérios, né? E até com embaixada, que é uma novidade. Isso nunca aconteceu. Não sei se os senhores têm informação sobre isso. Eu fui o primeiro senador a conseguir recursos de uma embaixada, a Embaixada do Reino Unido. Serão 52 municípios atendidos para um projeto fantástico chamado Rural Sustentável, ou seja, para ajudar o pequeno agricultor. Porque a agricultura vai mal, mas o agricultor, coitado, está morto, está falido. Educação, saúde, vamos falar de um terceiro meio ambiente, muito importante para Goiás. Eu consegui também a revitalização do Rio Araguaia, modéstia à parte, graças a Deus, uma vitória minha, já confirmada, e o presidente Bolsonaro, inclusive, foi lá em Aragarças para oficialmente fazer o compromisso de revitalização do Rio Araguaia. Não fui porque eu não gosto de ir. Nas cidades em que eu arrumo obra, arrumo ônibus escolar, ponte, feira, maquinário, hospital, eu não vou. Porque tem político que gosta de ir, né? Eu não compareço. Nem mando representante. Nós vamos mostrar no telão aqui um assunto que o senhor se preocupa também muito na questão do meio ambiente, o cerrado. Ixi. Segundo maior bioma da América do Sul. Eu tenho um projeto do bioma. Exatamente, nós queremos falar sobre esses projetos que o senhor tem para o Cerrado. O senhor está muito preocupado com o desmatamento do Cerrado. Total. O senhor quer, inclusive, estabelecer uma moratória de 10 anos sem poder derrubar uma árvore. Esse é o meu projeto. O Cerrado está correndo risco de extinção também, senador? Fico feliz. Eu gosto de ser sincero. Eu fico feliz, você aí do outro lado, porque a imprensa brasileira não faz esse tipo de registro. Não dá esse tipo de satisfação. A imprensa goiana também não faz isso.